Olá, pessoal! Mais uma vez bem-vindas ao curso de Promotoras Legais Populares de Guarulhos, organizado aí por esse coletivo fantástico, né, de mulheres, coordenado pela Érica Gomes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que a Érica me fez para participar desse curso. Penso que é um curso fundamental na nossa cidade, na nossa região, né? Quero aproveitar já para parabenizar vocês por estarem priorizando participar de um curso tão importante, né? Dedicando aí as suas horas de vida, né? Para essa atuação militante, né? Para ter esse envolvimento social, lutar pelos direitos das mulheres, sobretudo, né, mas pelos direitos humanos que nós temos, nossos, dos nossos filhos. Então, para mim é uma grande honra, é um prazer poder participar com vocês. Então, me apresentando, meu nome é Simone Carleto, sou professora, sou atriz, atuo na área de educação, sou diretora de uma escola da Prefeitura de Guarulhos, a Escola Gilmar Lopes, que fica na região do São João, ali no Jardim Munira, Bananal. Essa escola tem 1.200 crianças de ensino fundamental e também de educação infantil, né, a partir da pré-escola. E lá a gente busca desenvolver um pouco de alguns elementos que a gente vai conversar hoje a respeito do direito à cultura, a respeito do direito à educação. Então a gente vai falar mais especificamente de políticas públicas de cultura e a valorização da mulher. Né? Então são dois temas bastante importantes e que estão bastante também ligados um ao outro por conta de que se a gente não prestar atenção no nosso dia a dia, a gente vai perceber que por conta de algumas abordagens que ocorrem, tanto pelo poder público, né, quanto pela sociedade em geral, a gente pode não perceber que alguns dos nossos direitos estão sendo violados, estão sendo atacados. Claro que eu sei que a abordagem desses direitos vocês estão vendo aí com mais profundidade em outras áreas desse curso, mas um pouco também aqui a gente vai relacionar algumas coisas que vocês já estão vendo nas outras aulas, né? Aqui nessa aula sobre política pública de cultura e também a questão da valorização da mulher, né? Então, para a gente começar, vocês já devem ter visto em algumas outras aulas a questão da política pública, né? Então, quando a gente fala em política pública, a gente entende que é uma parte de alguma área, nesse caso aqui a cultura, que ela é desenvolvida, ela é implementada, ela é pensada, ela é programada a partir do poder do Estado, ou seja, dos governos, né? No nosso caso, aqui, sendo influenciado tanto pelo governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Então, quando a gente pensa em política pública, a gente pensa num programa que é estabelecido. Claro que ele não é um programa estabelecido somente pelo poder público sozinho, mas é para isso que existem os mecanismos de participação popular, como, por exemplo, as conferências que muitas de vocês participam aí ativamente. Então, por exemplo, numa conferência são definidos eixos, são definidas prioridades, e aí o poder público, a partir desse contato com a sociedade civil, com as organizações, né, com as instituições aí representativas, vai estabelecer a sua política pública. Então, quando a gente fala em política pública de cultura, a gente pensa que as áreas vão estar integradas, buscando viabilizar que a cultura das pessoas, a cultura que elas já têm, a cultura que elas já praticam, a cultura que elas já vivenciam, o seu modo de vida, ele é respeitado, ele é considerado e é possibilitada então a troca, a partilha, a ampliação do repertório,
né? Então a gente vê, por exemplo, muitos governantes ou representantes de governo ou pessoas que atuam no poder público terem uma visão muito equivocada a esse respeito, por exemplo, quando diz assim, nós vamos levar a cultura para o bairro, né? Então é uma visão totalmente equivocada. Por quê? Porque todo bairro tem a sua cultura, todo bairro tem a sua identidade, né? Então, Guarulhos, se a gente pensar no tamanho da nossa cidade, né, com mais de 1 milhão de habitantes, a gente imagina também a diversidade que há cultural, né, numa cidade como a nossa, que tem aí uma série de pessoas vindas de diversos lugares, né, migrantes, imigrantes. Então, tudo isso influencia nesse repertório cultural que ele vai ser bastante amplo, bastante rico. Então não é possível a gente imaginar que tem uma cultura para ser levada. Por quê? Porque isso significa desrespeitar a cultura a qual aquela pessoa já pertence e a cultura que ela pratica, que ela vivencia no dia a dia. A gente pensar em cultura também no sentido daquilo que é construído, né, que é uma construção material também de homens e mulheres, a gente vai ter também a constatação de que a cultura ela é dinâmica. Então, nós recebemos todo um repertório cultural, por exemplo, na forma de cozinhar, e aí nós vamos incorporando outras formas, vamos incorporando outras influências, e tudo isso é bastante significativo e importante, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema de que como isso é desprezado, por exemplo, na escola, o repertório que a gente traz, né? Então tudo isso é muito importante da gente trazer à tona como um direito, ou seja, o direito de ter valorizada a sua cultura, o direito de ter valorizado o seu conhecimento, né? Porque desde de que Paulo Freire sistematizou uma série de conhecimentos, aí ele mobilizou uma série de conhecimentos, trabalhando com a educação de jovens e adultos, trabalhando com a alfabetização de adultos, ou seja, ele trouxe muito forte essa questão cultural e do quanto é importante partir do conhecimento prévio, ou seja, a partir do conhecimento que as pessoas já trazem, porque a educação precisa fazer sentido e as políticas públicas de cultura, elas devem seguir esse mesmo repertório, até porque o movimento de alfabetização de adultos, ele nasce dentro de um movimento cultural muito importante, que é o movimento de cultura popular no Nordeste. Então, esse movimento, assim como o processo de alfabetização, ele foi interrompido brutalmente pela ditadura. Então, é importante cada vez mais a gente ter claro que isso é um direito e retomar essas práticas que foram interrompidas brutalmente e que agora, como a gente está vendo na conjuntura atual, também podem ser, estão sendo, né? Podem ser não, estão sendo absolutamente atacadas com todo tipo de retaliação a movimento social, a movimento de politização, a movimento de formação política, cultural, educacional. Então, nós vivemos um momento muito complexo e que é importante lutar. Por isso, mais uma vez, dizer do quanto vocês merecem ser parabenizadas por estarem aí, né? E é um prazer estar aí com vocês. Bom, passando agora a falar um pouco da questão da valorização da mulher, a gente percebe que nos últimos anos vem sendo discutido cada vez mais a questão da violência. Claro que todo processo de violência física sofrida é extremamente grave, os processos de violência sexual, todo o processo de ataque à mulher ou de entendimento de que a mulher é um ser inferior, enfim, todas essas questões, né, de igualdade de gênero, elas vêm também para nos alertar que essa violência física, essa violência sexual, ela começa antes do ataque físico propriamente dito. Ou seja, vocês também já devem estar vendo aí, claro, desde o começo do curso, mas toda a questão, a gente ter uma forma física ideal, a gente ter
uma ditadura da beleza, uma ditadura da doçura, uma ditadura de um padrão de mulher, de feminilidade, né? Como se existisse apenas um jeito de ser mulher, né? E aí, cada vez mais, a gente percebe que os processos educacionais e culturais, eles andam muito juntos, né? E são processos que nós precisamos o tempo todo estar com o senso crítico bastante aguçado, ou seja, tem algumas situações que elas ficam, como a gente chama, de naturalizadas, né? Então, naturaliza-se que tudo bem eu ter um apelo sexual, um apelo à sexualização das crianças desde muito cedo, né? Então, muitas pessoas da minha geração, por exemplo, assistiram muito aqueles programas ditos infantis, né, entre aspas, porque eram programas absolutamente impróprios para criança. Então, com a sexualidade exacerbada muito antes da hora, né? Então os programas ditos educativos, né, os programas que ensinavam criatividade, que eram programas que complementavam de certa forma, ou algumas vezes até eram mais interessantes do que a gente via na escola, né? Porque eram extremamente criativos, eram inventivos, né? Ensinavam a fazer coisas, a brincar, a cantar, a desenhar, enfim, uma série de situações que depois com essa fase de apresentadoras de programas infantis, a gente tem uma questão cultural bastante complexa se a gente pensar em termos de qualidade, né? O tipo de informação que era passado, a questão de colocar os produtos à venda, então a criança sendo vista como um consumidor, e isso tem a ver tanto com a educação dos meninos como das meninas, né? Em que eles são vistos como consumidores, então eles estão ali na frente da televisão, né? Para consumir todo tipo de produto e muitas vezes são produtos que não têm uma repercussão boa na saúde da criança e tudo mais. Embora tenha tido uma série de legislações aí que foram colocadas para que a criança seja protegida desse tipo de abordagem, ela se verifica nos mais diversos âmbitos, né? Se a gente pensar na questão da política pública como um ambiente que se discuta e se programe ações para que o repertório das crianças, o repertório das mães, das mulheres, enfim, das famílias, seja ampliado com referências significativas, né, que elas possam ter trocas importantes dos seus bens culturais, que elas possam ter ampliação do seu repertório cultural, nós vamos ver que a maior parte desses processos nas cidades, por exemplo, eles foram iniciais. Então, em Guarulhos, por exemplo, se iniciou um processo de sistematização, que a gente chama de políticas públicas, né, dos anos 2001 a 2016, embora eu particularmente considero que no segundo período ficou bastante prejudicado, no nosso país não existe política pública propriamente dita. Por quê? Porque entender a existência de política pública é considerar que existe um eixo nacional, existem eixos estaduais que vão possibilitar essa capilaridade do que está definido nacionalmente para o âmbito estadual e também, ao mesmo tempo, nós vamos ter a sistematização em nível municipal e também a relação desse nível municipal com os níveis estadual e federal. Para vocês terem uma ideia, do governo do estado, nós não temos sequer um programa na cidade de Guarulhos que não seja apenas a construção de presídios, né? Então, é uma questão para a gente refletir, né? O Teatro Padre Bento, por exemplo, que é um teatro no qual eu trabalhei há alguns anos, ele foi cedido, incomodado para a Prefeitura de Guarulhos, porque é o único equipamento que seria do Estado, mas o Estado não se interessou em fazer nada
aqui na cidade, né? E nem mesmo agora que nós temos um momento, né, que é a maior afinidade do governo municipal com o governo estadual, isso não se verifica, não se traduz em programas efetivos, né? Então a política pública, ela seria aquilo que permanece ao longo do tempo, aquilo que tem uma continuidade, aquilo que não é interrompido dependendo da gestão que assume um governo, né? Então, foram questões muito iniciais que foram colocadas em âmbito nacional, nos governos petistas, né? Foram iniciais, as conferências nacionais de cultura, né? A criação do Sistema Nacional de Cultura, mas infelizmente isso acabou, como a gente fala popularmente, né? Morrendo na praia, porque não teve a continuidade, e aí nós sabemos que nós vivemos um momento em que a democracia vem sendo atacada, é um momento de golpe, um golpe diferente daqueles que a gente já conhecia na história, mas com certeza, como o Guilherme Boulos, né, aquele líder do movimento dos trabalhadores sem teto, né, do MTST, ele diz, não basta ganhar as eleições, é preciso uma articulação muito maior para que efetivamente o poder popular se instale no país, né? É preciso muita organização, e a questão da cultura é uma das questões que, claro, não mais ou menos importante, né? Eu lembro uma vez que o nosso ex-prefeito Eloy Pietá, ele disse: a cultura é maior que a educação, porque a educação está dentro da cultura, mas a gente vive numa sociedade que tende a desvalorizar o papel da cultura, né? Não entendendo que a educação como um direito e que tem o gasto mínimo de 25% do orçamento que tem que ser aplicado, ela precisa se colocar nessa condição de respeitar o repertório cultural, né, e de ampliar esse repertório cultural. Então, mesmo no sentido da educação, que é algo que a gente tem mais bem estruturado, por exemplo, na nossa cidade, ela não garante que a política pública de cultura seja instaurada. Para vocês terem uma ideia, o atual governo da cidade propôs como programa de governo um programa chamado Escola 360. Esse programa, ele não aconteceu, ele se resume simplesmente ao agendamento dos espaços das escolas para atividades diversas. Então é possível agendar, por exemplo, a quadra na escola que eu trabalho para poder fazer um evento. Então isso é centralizado, né? Há um controle desses agendamentos na Secretaria de Educação, mas fora isso, não se estabeleceu a escola aberta, que na verdade seria, né, uma revisitação do Escola da Família, que ele teve várias fases, né? O Escola da Família, ele teve uma fase que os professores eram contratados, depois ele teve uma fase que eram estagiários, que realizavam atividades na escola, e por fim ele vai para o voluntariado e vira também isso, que é só abrir o espaço para que pessoas possam desenvolver alguma coisa dentro da escola. Se a gente pensar que a maior parte das escolas são fechadas com muitas e muitas grades, são inacessíveis para a população, claro que abrir o espaço já é uma conquista extraordinária, mas a gente sabe também que não é só isso, né? Que a gente precisa para garantir aí os direitos culturais da população. Bom, pensando ainda na questão da valorização da mulher e as políticas públicas de cultura, a gente tem que lembrar que para nós mulheres é muito difícil conseguir estar nos ambientes em que atividades são proporcionadas, porque muitas vezes vai precisar levar as crianças junto, não vai ter um ambiente propício, é tudo muito trabalhoso, então a pessoa, né, a mulher acaba não fazendo, acaba deixando de fazer alguma atividade que seria para ela, mas seria também um benefício para os seus filhos, né? Ela acaba não fazendo porque o trabalho vai ser tão grande para conseguir viabilizar, né? Tem que encontrar alguém para deixar. Então isso tem a ver também com a falta de política pública, a falta de uma visão de cidade, né? Que possibilite, por exemplo, que mães convivam
com seus filhos, com outras crianças, com outras mães, né? Os espaços públicos eles são cada vez mais extintos, né? São mais restritos, são cada vez mais trancafiados com grades. Então, tem uma coisa bastante interessante nessa questão da cultura, que antes de existirem as escolas, né, em São Paulo, o Mário de Andrade, né, que é uma figura importante na cultura brasileira, ele foi secretário de Educação e Cultura em São Paulo e ele criou os parques infantis, que era justamente um ambiente para possibilitar que as crianças, as mães convivessem, né, tivessem essa ampliação de repertório cultural, tivessem acesso a brincadeiras, conhecessem as brincadeiras tradicionais, né, aquelas brincadeiras que a gente brincava como amarelinha, pula corda, tantas brincadeiras, né? Se a gente for fazer uma lista das brincadeiras que a gente conhece, brincadeira de elástico, aquela brincadeira de fazer cama de gato, né? Que é um barbante que a gente coloca nas mãos para brincar, enfim, tantas outras, né? Que a gente brincava na rua, né? Hoje em dia você quase não vê, porque não se tem segurança, não se tem as condições, as crianças as mães ficam muito preocupadas de deixar as crianças na rua, né, e com razão. Então, tem a violência, tem o acesso à droga que está muito facilitado, né, porque há uma tomada, né, o território fica tomado por esse acesso a muitas situações, e aí há uma escassez de atividades que a gente chama de atividades significativas, né, que façam com que a criança realmente se envolva, que ela tenha prazer em participar, desenvolva, né, se desenvolva de forma integral, desenvolva seu físico, desenvolva os aspectos psicológicos, desenvolva a sua socialização. Então, tudo isso são elementos, né, do que a falta de política pública causa, na verdade, né, e que não garante o direito das mulheres, das crianças, das famílias, da população, e também, por esse motivo, não garante a valorização da mulher, né, porque por mais que hoje em dia a gente esteja discutindo uma série de coisas, alguns temas que antes eles não eram nem mencionados, falta muito ainda para que isso tudo seja colocado em prática e ter condições para vivenciar com os filhos, para que os filhos vivenciem com outras crianças de forma segura, de forma solidária, de forma respeitosa, garantir os seus direitos, né, de qualidade de vida, ainda é um sonho muito distante para nós, né? Bom, falando da questão da escola, né, como direito cultural também, como direito educacional e como política pública, pensando na valorização da mulher, nós temos uma série de situações aí para a gente prestar atenção e para a gente começar assim a exigir que seja feito da forma correta, né? Então, por exemplo, a forma como alguns temas são abordados na escola, né, independente de ser para meninos ou para meninas, ainda envolve uma educação machista, uma educação que padroniza, sim, o comportamento dos meninos, os brinquedos que eles podem ou devem brincar, a forma como eles devem tratar as meninas. Então, eu, como diretora de escola, vivencio diariamente uma série de situações, né? Então, por exemplo, uma menina envia um bilhete para um menino brincando, fazendo algum tipo de comentário, tal, o menino já responde com palavrão, né, ofendendo ali a dignidade da criança. Isso crianças de 7, 8 anos. Então, até que ponto, né, a escola ou as famílias estão participando ativamente, satisfatoriamente desse ambiente para poder garantir que se tenha uma formação realmente relevante e de acordo com os direitos da mulher, os direitos do menino também aprender como ele deve se comportar de forma humana, de forma solidária, né, com as mulheres e não se tornando
um inimigo, né? Ou se tornando alguém que vai ser criado para entender a mulher como um objeto, ou como, mesmo que não seja isso, como um ser inferior a ele em alguns aspectos, como força, como capacidade, como inteligência, enfim, uma série de situações. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, até porque esses aspectos têm a ver, né, com as metas que foram definidas para serem atingidas até 2030, né, essa questão do acesso educacional, acesso à creche, a questão de igualdade, equidade de gênero, enfim. Por exemplo, quando você vai lá na escola do seu filho, se for uma escola pública gratuita do município ou estadual, é comum as pessoas não te chamarem pelo nome, né? Então, é uma coisa que eu brigo muito, a minha supervisora também fala, chamam as pessoas de mãezinha. Ô, mãezinha! Isso começa desde a maternidade, né? Quando a gente tem o filho, não te chamam pelo nome, te chamam ô mãe, ô mãezinha. Claro que nós gostamos de ser mãe, nós temos amor pelos nossos filhos, mas nós temos a nossa personalidade, a nossa identidade, né? Então você tem todo o direito de ser chamada pelo seu nome, não mãezinha. Por que chamam de mãezinha? Porque não querem se dar o trabalho de ter o nome de saber o nome das pessoas. Tudo bem, são muitas mães, são muitas crianças, mas pelo menos ali naquela hora você pergunta o nome. Como é que é teu nome? Ah, Simone. Então, Simone, é isso, 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 isso. Então, é um direito, né? Você ser entendida como uma cidadã, né? Ser tratada como uma cidadã que tem os seus direitos, né? Que tem os seus deveres também, claro, precisa colaborar, ajudar a construir aquele ambiente, né? Não se trata de só dizer, olha, né? Porque quando a gente está na escola e a gente começa a dar toda a atenção que os pais merecem, tem muitas pessoas que falam, nossa, agora eles vão poder fazer tudo aqui na escola, vão fazer tudo o que querem, não vai ter regra. Então não é isso. Mas é entender que dentro desses direitos e deveres, né, todo o aparato público ele é sim mantido com os impostos pagos pela população. A gente sabe que a carga tributária no nosso país incide, né, muito mais sobre que ganham menos, né? Então a gente sabe que quem ganha menos paga imposto. Então tem todo o direito à população de reivindicar para si uma escola de qualidade, a saúde de qualidade, né? Então, a gente sabe que falar de cultura, né, enquanto a questão da saúde, a questão da educação é uma calamidade, parece que é algo supérfluo. Mas se a gente entender que é cultural também essa forma de tratar as coisas e a forma de a gente imaginar que não é tão importante essa questão cultural, é importante sim. A gente tem nas escolas, muitas vezes, as crianças dançando funk dentro da escola. E aí o argumento é o seguinte, olha, é a cultura deles, eles gostam. E aí a gente precisa ter muito claro o seguinte, o gosto, ele é condicionado socialmente, né? Assim como o padrão de beleza. Então você vai ver o tempo todo mulheres magras, mulheres brancas, cabelo liso. Então isso vai virando o padrão. Claro que hoje o capitalismo se apropriou até disso. Então assim, agora o cabelo black é bonito, então vai criar um monte de produto, né, para captar esse consumidor. Olha, estão defendendo os direitos LGBTs, então nós vamos lá criar toda uma gama de produtos para esse público, né? E isso não é diferente com a questão musical, né? A gente sabe que culturalmente o funk ele tem as suas raízes ancestrais na cultura africana, né? Assim como o axé tem as suas raízes ancestrais na cultura africana, e aí aquela referência sonora, a referência do movimento, que ela é ancestral, que ela vai tocar o nosso coração, que ela vai mexer com o nosso batimento cardíaco, ela vai nos fazer nos movimentar, ela é esvaziada do seu conteúdo ancestral e vai ser trazido esse conteúdo novo, esse conteúdo comercial, esse conteúdo do apelo,
né, que transforma muitas vezes a mulher como objeto. Então, em que pese a gente entender que a mulher tem que ter o direito de fazer aquilo que ela se sente à vontade para fazer, a forma que ela entender que é bacana dançar, se expressar e tudo mais, mas por outro lado a gente tem que também ficar atento para ver se não é mais uma forma de dominação em nome de uma suposta liberdade. Então, às vezes a gente pensa que está exercendo a liberdade, a gente simplesmente está entrando mais uma vez num padrão esperado, né, de fazer determinadas coisas de uma mesma determinada forma para servir de novo sistema. É muito difícil sair desse círculo vicioso. Uma questão também que tem a ver com essa questão cultural das escolas, que eu queria chamar a atenção, é que os direitos, eles ainda não são garantidos, né? Então, culturalmente, a gente tem um fenômeno que é a judicialização da educação, que é as mães conseguindo garantir os direitos para os seus filhos nas escolas, seja uma vaga para uma criança com deficiência, seja o direito que a criança tem de ser assistido individualmente por um professor, todas essas conquistas estão sendo feitas através de ordens judiciais e que aí já tem uma relação que começa litigiosa dentro desses ambientes. Então, culturalmente, né, se a gente pensar em política pública, a gente tem que exigir que a política pública seja garantida para que essas crianças, essas pessoas, essas mulheres não fiquem marcadas por esse litígio, que hoje é a única forma de conseguir e tá correto. Mas a gente não pode perder de vista o médio e longo prazo, que é garantir que sejam políticas públicas, que ninguém precise passar por uma situação de litígio para conquistar um direito que é seu. E a mesma coisa ocorre com essa questão dos direitos culturais. Bom, então, voltando um pouco e resumindo tudo que a gente falou, eu entendo que hoje a gente não tem políticas públicas efetivas para a área de cultura, né? No âmbito educacional, porque envolve a aplicação obrigatória do mínimo de verba, eu acho que isso caminha um pouco melhor, mas é preciso incluir nessa discussão a discussão cultural, ou seja, qual é a abordagem que está sendo trazida educacional na nossa cidade? Qual é a metodologia de ensino, né? Ou seja, qual é a cultura que vai sendo transmitida junto com a alfabetização, por exemplo, como Paulo Freire dizia, a leitura do mundo, ela vem antes da leitura da palavra. Então, um professor, uma professora, um pai, uma mãe, uma sociedade, ela ensina pra gente a partir da forma como as relações se dão na sociedade. Então, isso é fundamental para a gente entender a questão das necessidades de uma política pública de cultura, de uma política pública educacional, de uma política pública de saúde, ou seja, as políticas públicas nas quais o Estado se compromete com os cidadãos da cidade, né? E o que a gente vem vendo cada vez mais é a inexistência dessas políticas públicas e mais a diminuição do Estado, né? Ao ponto dele se tornar insignificante na vida das pessoas, né? Então, nós temos aí hoje, né, o doutor consulta, que é algo que foi criado para facilitar, às vezes é uma consulta muito mais barata, eles conseguem atender as pessoas porque o poder público, a gente sabe que está cada vez mais grave a situação, terceirizando os serviços de saúde, então tudo isso torna muito mais complicado o acesso para quem precisa daquele atendimento. Ainda falando de valorização da mulher, tem uma lei importante na cidade, nesse sentido das políticas públicas, que foi criada pelo vereador Edmilson Souza, que impede que a prefeitura possa contratar artistas, né, se é que a gente pode chamar de artista, mas enfim, contratar artistas que veiculem músicas preconceituosas ou que incitem a violência contra a mulher.
Então, é algo importante que a gente precisa ficar de olho para fazer valer. Eu acho que atualmente a prefeitura está fazendo pouquíssimos contratos, mas de qualquer maneira é importante a gente ter isso, não só no âmbito da política pública, mas também no âmbito pessoal. Ou seja, impedir que os nossos filhos e filhas fiquem valorizando esse tipo de cultura, né? Que vai se voltar contra nós, que vai ser uma política de desvalorização da mulher, que vai ser um conteúdo, né, de incentivo à violência, de incentivo à objetificação da mulher, à objetificação do corpo da mulher, né? Então, tudo isso é muito importante, não só a gente cobrar do poder público, mas também a gente ter bastante atenção, né, para que sejam garantidos os nossos direitos. Então, mais uma vez, e já finalizando, eu queria parabenizar vocês porque é essa forma alternativa de organização, né? Essa forma alternativa de fazer um curso pela internet, é que vai possibilitar que a gente se fortaleça, que a gente encontre caminhos para driblar todos esses ataques, né? E que as conquistas que nós tivemos a duras penas, que a gente não se perca, que a gente se mantenha juntas. Então, parabéns, contem comigo para o que precisar, estou aqui à disposição, meu e-mail é cicarleto@gmail.com. Qualquer coisa, a gente conversa por lá, tá bom? Muito obrigada, espero em breve ver vocês pessoalmente. Um grande abraço e ótimo curso para vocês. Um beijo.